Bom dia! Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui comigo nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o nosso cenário hoje está diferente, né? Gente, eu quero convidar vocês a meditar na palavra de hoje, que está em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. E o tema do nosso devocional nessa manhã é Foi por sua causa. A palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã é: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que palavra mais maravilhosa para a gente começar essa semana. E se você já gosta daqui do conteúdo do nosso canal, não se esquece de deixar o seu curtir aqui, porque ele é muito importante para nós. Amém? Meus irmãos, você já parou para pensar no tamanho do amor de Deus por você? Você já parou, tirou um tempinho para pensar sobre isso, o tamanho do amor que Deus tem por você? O tamanho do sacrifício que Deus fez por você? Porque tudo que Jesus fez naquela cruz foi por nossa causa, não é verdade? Todo aquele sacrifício, toda aquela luta que o Senhor traçou foi por nós. Jesus ele sabia que sem o sacrifício dele nós estaríamos perdidos. Sem o sacrifício dele nós jamais seríamos capazes de nos reconciliar com o Senhor. Ele escolheu o caminho da cruz para que nós pudéssemos ter uma vida e ainda termos esperança. O Senhor Jesus, ele é a razão da nossa esperança. É através dele, é por ele que nós hoje podemos ter acesso ao Pai e ter esperança de uma vida melhor, uma vida em Cristo. Quando nós enfrentamos dificuldade, é fácil nos sentir pequeno, nos sentirmos fracos, até mesmo nos sentirmos incapazes, né? Mas nós precisamos sempre lembrar que, mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, a nossa incapacidade, o nosso Deus, que é amor, escolheu fazer todo esse sacrifício por nós. O Senhor nos escolheu quando nós ainda éramos uma substância uniforme no ventre da nossa mãe. Antes mesmo de nós nascermos, de estarmos aqui, o Senhor já tinha nos escolhido. O Senhor escolheu nos amar. Não é por mérito nosso, não é porque merecemos, mas é porque a graça dele nos alcançou. É porque o Senhor escolheu se reconciliar conosco. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Na fundação do mundo, o Senhor escolheu esse sacrifício de cruz, porque ele sabia que lá na frente a humanidade ia cair e que ele precisaria de algo grandioso para se reconciliar com o seu povo. Então não depende do que a gente faz ou deixa de fazer. O amor que o Senhor tem por nós, ele é imutável. O amor que o Senhor tem por nós, ele não muda. Não depende de nós, não depende da nossa capacidade ou do que fazemos. Na cruz, Jesus carregou o peso dos nossos pecados, as nossas dores, os nossos sofrimentos. A palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre todos os nossos pecados foi levado na cruz do Calvário sobre Jesus Cristo. Ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter a chance de nos reconciliarmos com Deus. Não é porque a gente mereça, mas porque ele valoriza a gente mais do que nós podemos imaginar. Mas porque ele nos ama mais do que nós podemos pensar, mais do que a gente pode falar. Porque, meus irmãos, quem de nós teríamos coragem de dar o seu filho, o seu único filho, pela vida de outra pessoa? Porque a palavra de Deus diz que ninguém é capaz de morrer por ninguém, mas que talvez ainda por um justo, alguém talvez ainda queira morrer. Mas se sacrificar por uma humanidade inteira de pecadores, sem saber como seria, ninguém tem coragem de fazer isso, somente Jesus. E Jesus ainda assim sabia que muitos de nós não o aceitaríamos, que muitos de nós escolheríamos um caminho diferente daquilo que o Pai Eterno traçou para nós. Que muitos, mesmo vendo o sacrifício dele, mesmo sabendo de tudo que ele fez, ainda assim não escolheriam andar com ele. Mesmo sabendo que ele morreu por todos, ainda assim tem gente que escolhe não acreditar no sacrifício. Então nós não devemos desistir.
Não devemos desistir, porque quando tudo parecer muito difícil, nós temos que lembrar que Deus, Ele está conosco. Porque o Senhor, Ele não nos prometeu uma vida fácil. Não prometeu que seria fácil, Ele prometeu que estaríamos conosco, que Ele estaria conosco. Foi isso que Ele prometeu. E o Senhor Jesus, Ele nos convida, inclusive, a descansar nele. Ele diz que o fardo dele é leve. Ele falou para a gente descansar nele porque o fardo dele é leve, que o pesado, nosso fardo, o Senhor já levou. Nós não precisamos ficar nos matando, não precisamos ficar sofrendo, querendo carregar o mundo nas costas, porque o Senhor Jesus já fez isso. Nós só precisamos descansar nele. O que nós precisamos fazer hoje é acreditar no amor de Deus, é acreditar no sacrifício de Jesus, é confiar que tudo aquilo que Ele fez foi por nós e que nós não precisamos ficar refazendo nada. Tudo já foi feito, tudo já foi entregue, tudo já foi consumado. Naquela cruz, o Senhor Jesus levou tudo. Quando você é convidado a orar por alguém que está doente, você não precisa orar para curar, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Então, quer dizer, a cura já existe, você só precisa declarar cura. Eu declaro cura sobre essa enfermidade. Eu declaro o nome de Jesus sobre essa enfermidade. Porque o Senhor já levou tudo sobre Ele. Tudo, os nossos pecados, as nossas enfermidades, o nosso castigo, a condenação. Nós estávamos condenados. Nós estamos livres. Nós estávamos mortos e voltamos à vida. Todo aquele que está em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que todo aquele que está em Cristo, todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então nós não seremos mais envergonhados, desde que nós estejamos em Cristo Jesus. Porque se você retroceder, porque se você voltar ao pecado, porque se você voltar do lugar de onde Ele te tirou, aí sim você será envergonhado novamente. Mas enquanto você escolher andar com Cristo, enquanto você entender, reconhecer, aceitar e viver todo o amor que Deus tem por você e andar de acordo com os mandamentos de Cristo, porque o Senhor Jesus disse também que nós temos que, todo aquele que me ama anda nos meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Tem que obedecer, porque não, eu amo Jesus porque é bonito hoje em dia falar que você ama Jesus, mas na hora de falar ame Jesus, tome sua cruz, ninguém quer a cruz. Na hora de falar ame Jesus e siga os mandamentos, ninguém quer seguir os mandamentos. Renuncie a ti mesmo, ninguém quer renúncia. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é clara. A palavra do Senhor é muito clara. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então você tem que andar de acordo com a direção que o seu Senhor passa a te dar. É um evangelho de renúncia, sim. É um evangelho de regras, sim. É um evangelho de verdade. É um evangelho de compromisso. É um evangelho de respeito. Não é só amor, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor, mas também diz que Deus é fogo consumidor. Que aqueles que o rejeitam serão condenados. E aquele que rejeita os seus mandamentos também serão condenados. Então nós temos que ler a palavra do Senhor e entender que o Senhor nos ama incondicionalmente, mas Ele quer obediência. Ele quer obediência, Ele não quer filhos rebeldes. Então acredite, meus irmãos, você é amado, você é querido de Deus. Você tem um propósito de Deus para a sua vida, mas você precisa andar de acordo com a vontade daquele que te enviou, com a vontade daquele que morreu por você, que escolheu te salvar. Amém? O Senhor Jesus hoje Ele te convida a viver nele com confiança, com gratidão. E lembre-se que você tem um Deus, Ele te ama, Ele quer fazer o melhor para você, que Ele quer fazer o melhor por você, mas você precisa ouvir a direção do Senhor. A palavra do Senhor em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e o futuro que se espera. Então o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor quer o melhor para a nossa vida, mas nós precisamos ser obedientes a esse Pai amoroso, zeloso, esse Pai que se sacrifica a todo tempo para nos salvar, para nos direcionar, para nos conduzir, para que a gente não volte para onde a gente estava.
Então, viva o amor do Senhor que transforma. Confie no amor de Deus. Lembre-se diariamente que você é amado, que você é querido e que, independente de tudo que faça, o Senhor te ama. Desde que sempre você, quando cometer os seus erros, mesmo que você peque, lembre-se de voltar ao Pai, pedir perdão e pedir direcionamento a Deus. Então, enfrente as suas lutas com fé, sabendo que você tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E viva com gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por você e ainda fará. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração, espero que tenha feito muito sentido para você. E antes da gente finalizar, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo para a gente agradecer ao Senhor por essa semana abençoada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus, Senhor, por esta semana, por este dia. Obrigada, Pai, pelo Teu amor incondicional. Obrigada, meu Deus, pelo Seu sacrifício eterno. Obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor fez por nós, nós não merecemos e certamente nunca mereceremos. Mas a Tua graça nos alcançou. Mas o Teu amor incondicional nos alcançou, Pai. E nós estamos aqui diante de Ti, consagrando a nossa vida, consagrando o nosso dia, consagrando a nossa semana e pedindo ao Senhor, fortaleça-nos, Pai. Fortaleça a nossa fé, guia a nossa vida, para que o Teu amor que habita em nós possa refletir na vida de outras pessoas. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, obrigada pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, já deixe seu curtir aqui, porque ele é muito importante para o nosso canal. E me ajude também a espalhar a boa nova do Evangelho da Salvação. Vamos levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Compartilhe esse vídeo aqui, encaminha no grupo do WhatsApp, encaminha no grupo da família e vamos compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, eu deixo um grande beijo no seu coração e eu espero você aqui novamente amanhã às 6 da manhã. Até lá, tchau, tchau.